Luciano, o que você tem para falar para a gente sobre ansiedade, sintomas, como ela pode vir a ocorrer na vida do indivíduo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a ansiedade ela foi responsável, em algum grau, pela sobrevivência do Homo sapiens. Porque o processamento neuroquímico envolvido dentro do processo de ansiedade, ele tem a função de modificar o corpo de tal maneira que o indivíduo se prepare para lutar ou correr. E se a gente for pensar de uma forma primitiva, luta ou fuga era uma relação bem presente dentro do ambiente do Homo sapiens lá no início. Quando a gente traz isso para um contexto contemporâneo, por assim dizer, a gente tem uma série de outras relações que envolvem esse processamento cognitivo, neurológico, comportamental de ansiedade. A ansiedade é um processo natural para todo mundo. No entanto, ele se torna patológico a partir do momento que ele começa a atrapalhar a realização de atividades cotidianas. A ansiedade tem a função de estabelecer um estado de alerta para nós. Mas se a gente for pensar que hoje em dia existe uma variável gigantesca de informações, e se a gente pudesse simplificar a ansiedade como algo natural, seria dizer que a ansiedade é lidar com o inesperado. Quando eu lido com o inesperado, eu tenho que assumir um novo repertório, uma nova forma de agir. E se eu não tenho repertório, se eu não tenho uma variável para lidar com aquela situação, o meu corpo vai estabelecer processamento neuroquímico de luta e fuga. Mas na nossa relação cotidiana, às vezes não dá para lutar ou correr. E aí todo esse processamento neuroquímico vai para o cérebro. E aí eu começo a pensar nas infinitas possibilidades de riscos eminentes que estão no meu contexto, onde eu estou vivenciando o meu processo de ansiedade. Ninguém é ansioso. Existem coisas que nos causam ansiedade. Dentro desse processamento neuroquímico, o corpo vai estabelecer relações onde os neurotransmissores vão assumir a função de luta ou fuga, como eu falei anteriormente. Daí em diante, eu vou ter um contexto onde os meus músculos vão se enrijecer, eu vou sentir vontade de ir no banheiro, porque se eu tiver que fugir, eu tenho que estar o mais leve possível. O meu coração vai começar a bater mais rápido, porque isso é uma das funções para que eu possa agir mais rápido. Minha pressão arterial vai aumentar, minha temperatura corporal também. Eu vou suar para diminuir a temperatura corporal. O sangue está circulando muito rápido, ele vai captar pouco oxigênio. E aí um corpo com pouco oxigênio ele tem dois contextos. O primeiro é repouso. Então sempre que eu for dormir, eu vou estar respirando pouco, vou estar respirando bem devagar, a pressão arterial vai estar baixa, o coração vai estar batendo devagar, porque eu estou em repouso e tem pouco oxigênio circulando. Não existe a necessidade de oxigênio no meu corpo. E a segunda é o estado de alerta. No estado de alerta, eu não preciso ter atenção. Eu preciso estar em alerta para lutar ou correr. E aí eu tenho pouco oxigênio, porque para lutar ou correr eu não preciso pensar. É uma ação motora. Se a gente for pensar num contexto natural nos dias de hoje, como eu nem ajo de forma a lutar ou correr, esse processamento neuroquímico vai para a minha cabeça e aí eu começo a pensar excessivamente. Eu começo a relacionar as inúmeras formas de como algo ruim pode acontecer. E aí isso gera a sensação de desconforto que a ansiedade causa na gente. O excesso de informações que temos hoje causa uma infinidade de variáveis que podem nos causar um potencial risco. E por isso, a ansiedade é considerada o mal do século. Porque a gente tem muita informação e pouca forma de agir diante dessa informação.